Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz, amém? Deus seja louvado por mais um culto aqui na nossa congregação em Águas Brancas. Os irmãos sabem que tem algumas irmãs e irmãos que estão de férias, por exemplo, nossa irmã Jéssica, o nosso irmão Marcelinho estão de férias para o Ceará, por isso estamos cantando aí no playback nesse momento. Mas se Deus quiser, a partir do mês que vem, já estaremos aqui com o nosso grupo de louvor, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé para lermos o texto da palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós iremos ler os versos de 12 a 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos e a tua iluminação, Pai, para a compreensão da tua palavra. Pois tenho a consciência, meu Pai, que se o Senhor não derramar da tua graça e do teu Espírito Santo, nós teremos apenas uma palestra, meu Pai, nessa noite. Mas eu rogo ao Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Venha operar o querer e o realizar, segundo a tua boa vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós iremos iniciar nessa noite uma série de sermões com o tema, está aí no Data Show, Desenvolvendo a Salvação. Esse é o primeiro sermão dessa série que iremos falar sobre a importância da prática cristã em nossas vidas. Pois nós sabemos que há uma grande quantidade de igrejas e também denominações no Brasil. Entretanto, quando se fala de prática cristã do Evangelho, há uma falta muito grande em nossos dias. Por isso, Deus tem falado ao meu coração para tratar desse tema com os irmãos. Então, o tema está aí, desenvolvendo a salvação, e a carta que nós iremos falar é em Filipenses. E a começo aqui de introdução, essa carta ela não é um grande tratado teológico, por exemplo, como a carta aos Romanos ou como a carta aos Efésios. A carta aos Filipenses é uma carta pessoal, trata de assuntos pessoais para a igreja do Senhor. O grande alvo dessa carta é a conhecida alegria, pois o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, diante de dificuldades, ele incentiva os irmãos de Filipos constantemente a estarem em alegria, em exultação ao Senhor. Ele tinha todos os motivos para reclamar e para murmurar, mas ele incentiva aqueles irmãos a viverem na dependência e na alegria do Senhor constantemente. No entanto, mesmo que a carta fale de alegria, mesmo que a carta fale de felicidade no Senhor, é possível observar no versículo 3 do capítulo 2 que aconteciam alguns problemas naquela igreja local. A igreja estava passando por partidarismo e alguns irmãos naquela comunidade de fé estavam buscando seus próprios interesses naquele local, ou seja, fazendo grupinhos no meio da igreja para se beneficiarem. Por exemplo, o versículo 3 do capítulo 2 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo vem tratar desse assunto aqui no capítulo 2, no versículo 3, das consequências de um pecado que estava inserido no meio daquela comunidade. E o exemplo que Paulo usa para tratar esse pecado é o exemplo de Cristo.
No versículo 5, ele aponta para a humilhação e para a exaltação do Cristo. No versículo 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante de homem, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, Paulo pega o exemplo de Cristo, que desceu da sua glória e se tornou um de nós, um servo, para que ele pudesse mostrar para a igreja de Filipos que eles estavam errados. A igreja de Filipos estava com partidarismo, egoísmo e vanglória. Então Paulo aponta para Cristo e fala: olhem para o dono da igreja, para o Cristo ressurreto, pois ele se humilhou, ele se fez humilde, ele se fez como um de nós, para que ele pudesse nos dar a salvação. Então o contexto da carta que nós iremos tratar, ele se baseia praticamente nesse contexto aqui. Todos esses problemas que aconteciam lá na igreja de Filipos estavam atrofiando o crescimento daqueles irmãos. Eram barreira para o amadurecimento espiritual. Eu costumo sempre falar, a caminhada da fé cristã, ela tem como consequência um amadurecimento, um desenvolvimento, uma vida que vai a cada dia que passa, você tem que evoluir, melhorar e não retroceder. No entanto, a igreja de Filipos estava retrocedendo nas práticas cristãs. E eu gostaria de me ater nessa noite apenas aos versos de 12 a 16, onde o apóstolo Paulo dá uma ordem para esta igreja. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. É uma ordem que Paulo dá para a igreja de Filipos. Da mesma forma que quando um bebê nasce, ele passa pelo estágio de criança, adolescente, até a fase adulta e a fase madura da vida. Um cristão, quando se converte, ele também passa por esses estágios. Ele é bebê espiritual, ele vai crescendo no decorrer da sua vida com respeito à leitura da palavra, à oração e à comunhão com os irmãos. Isso vai dando crescimento para ele. Mas, se ele não se beneficiar dos meios da graça, eu citei aqui, oração, comunhão e palavra, automaticamente ele vai estagnar na fé e não vai se desenvolver na sua caminhada cristã. Então, diante desses fatos que eu relatei aqui, eu quero destacar primeiramente que a salvação, ela precisa ser desenvolvida em nossas vidas. Acompanhe o versículo de número 12 até o verso 13 do texto que nós abrimos, a palavra de Deus. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O fato de Paulo nos mandar desenvolver a salvação aqui, não significa que nós podemos alcançá-la por conta própria, pelos nossos esforços. Paulo estava escrevendo para leitores que já eram cristãos, para uma igreja local, a igreja de Filipos. A ideia de Paulo aqui a trazer desenvolvimento para a salvação é que eles deveriam compreender que eles já eram cristãos, eles já estavam congregando, mas, no entanto, não viviam, a vida não demonstrava essa aparência na vida deles. Ou seja, não havia evidência de salvação na vida dessas pessoas. Eu costumo sempre lembrar os irmãos, a salvação acontece em 3 estágios. Primeiramente, salvos da culpa do pecado. Quando você crê em Cristo, você é salvo da culpa. Segundo, salvo da presença ou do poder do pecado, quando você é santificado. E, em último lugar, glorificação, salvos da presença quando Cristo voltar e também nos levar com Ele para a sua glória. Só que há uma grande questão aqui. Entre a salvação da culpa e até a glorificação, a santificação, que as pessoas não dão ênfase, mas de forma, muitas das vezes, sem pensar. Por quê? Porque uma coisa está atrelada à outra. Nós somos salvos da culpa do pecado para sermos santos e somos santificados para ser glorificados. Ou seja, não há como ser salvo e não ser santificado.
Não há como ser santificado e não ser glorificado. Todos estão entrelaçados na caminhada cristã, na vida dos cristãos. O teólogo John Stott vai dizer no seu livro que quando não está havendo salvação na vida de um cristão, é possível que nunca tenha ocorrido a salvação. Por quê? Porque uma coisa não está desligada da outra, está junta. Está junta. E nós temos muitas das vezes perdido de vista esse tipo de pensamento. As pessoas pensam que é apenas o ato de colocar a fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ato da salvação. Mas o segundo evidenciado é o desenvolvimento da salvação. É uma vida de progresso espiritual na caminhada cristã. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, destaca esse texto da seguinte forma: ponham em ação a salvação de vocês. A ideia aqui é: coloquem em evidência que vocês de fato foram libertos do pecado. A ideia aqui é mostrar com a conduta, com a vida, que a vida de fato foi transformada pelo Evangelho. Essa é a grande verdade. Há um grande pregador norte-americano que dizia o seguinte: pensa bem, se entra um jovem por essa porta aqui agora, chegando no culto atrasado e fala bem assim: me perdoe, irmão, eu cheguei aqui atrasado agora porque na vinda para cá, o ônibus do BRT, ele me atropelou. Ele passou por cima de mim, ainda deu ré, voltou por cima de mim. Você iria olhar para esse irmão e falar bem assim: você é um grande de um mentiroso. Como é que você pode estar aqui no culto se um ônibus acabou de te atropelar? Não é verdade? Agora, deixa eu te perguntar, o que é mais poderoso? O ônibus do BRT ou o Cristo ressurreto? Porque se uma pessoa vai dizer o seguinte: eu tive um encontro com Cristo, eu conheci o autor da vida, mas a vida não foi transformada, a vida não teve mudança, o que você vai falar para essa pessoa? Você é um grande de um mentiroso. Não há como ter um contato com o autor da vida e a vida não ser transformada. É impossível de acontecer isso. A salvação se dá através da vida, da conduta das pessoas. Warren Wiersbe vai dizer o seguinte em seu comentário: desenvolver aqui traz o sentido de trabalhar até a consumação de algo. Ou seja, da mesma forma que um garimpeiro trabalha ali no garimpo constantemente para buscar o ouro, para buscar ali a prata, da mesma forma o cristão trabalha na sua salvação constantemente. No entanto, Paulo, ele nos dá aqui dois princípios para a nossa salvação ser desenvolvida. A primeira que ele nos dá, ele diz o seguinte, que a salvação tem que ser desenvolvida com temor e tremor. Versículo 12, na parte B, diz assim, ó: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É certo que o tremor aqui, o temor, não é que nós devamos ter medo de Deus. Como, por exemplo, no contexto aqui da carta aos Filipenses, os escravos tinham medo de seus senhores. Não é essa a ideia aqui. O temor que a Bíblia fala é a vida de dependência, mas também de reverência ao Senhor. É você saber que você serve um Deus que é o Criador do universo, que o nome dele é altíssimo, como estudamos na EBD hoje, e que você não pode brincar com esse nome. Eu fico perguntando hoje em dia, como as pessoas têm zombado de Deus na internet. As pessoas não temem mais ao Senhor. E sermões que falam sobre temor e tremor não são tidos como relevantes. Por isso que crescem hoje em dia os pastores coach na internet, que fazem piada com o nome do Senhor, que brigam com o nome do Senhor constantemente. É só você olhar hoje em dia aí, meus irmãos. O que eu estou falando aqui não é nada novo. Olha as mídias sociais. Tem influenciadores que estão ricos, zombando do nome de Deus na internet, constantemente. E sabe o que é engraçado? É que quando você vai observar o público deles, sabe quem são? São os cristãos. São os cristãos, eles são os públicos, que dão o like, a visualização, e se esqueceram do temor de Deus em suas vidas. É interessante que quando você vai para a palavra de Deus, e você vai observar alguns cristãos e alguns servos do Senhor do passado, que tiveram contato com o Senhor,
Você não vê ato de zombaria ali. Você vê reverência. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando se encontra com Cristo ali no mar, na pesca maravilhosa, e ele entende, tem a consciência de quem estava no barco com ele, era o Cristo, ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não brincou com o nome de Deus, ele não disse assim: olha, Senhor, eu sou o centro do teu coração. Não, ele reconheceu a sua pecaminosidade. Da mesma forma, Isaías, em Isaías capítulo 6, quando ele tem ali a visão do Cristo ressurreto no seu trono, do Deus Todo-Poderoso, ele diz o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, e logo depois ele fala assim: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele vê a sua miséria e a miséria também da humanidade. Um contato com Cristo deve nos levar a ter temor e tremor na nossa vida. Isso está em falta nos dias de hoje. Isaías capítulo 66, versículo 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e a todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Esses são os homens e mulheres que o Senhor se volta, são aqueles que temem o seu nome. E o outro motivo que Deus nos chama para desenvolver a salvação é porque essa salvação que é desenvolvida em nós é o próprio Deus quem está desenvolvendo no decorrer do dia. Versículo 13, agora acompanhe aí em sua Bíblia. Olha o que diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a salvação é um ato de Deus do começo ao fim. Embora o homem participe ali, como eu falei agora há pouco, orando, buscando, congregando, mas é o próprio Deus quem está operando em nós o desejo de ler a palavra, de orar e de congregar. É Ele quem opera o querer, verdade, vontade e o realizar frutos em nossas vidas. É o próprio Deus. Mas a pergunta que nos vem à mente é: será que quando o Senhor tem operado essa vontade em nossas vidas, o desejo de ler a palavra, da vida de oração, nós não temos negligenciado? Pense um pouquinho aí quando você está em sua casa e de repente você lembra: tenho que ler a Bíblia. E de repente você fala assim: daqui a pouquinho eu leio. A pergunta é: quem foi que te lembrou de ler? Foi você? Não, é o Espírito que tem te chamado a desenvolver a salvação, que tem te chamado a buscar em prática a salvação na sua vida. Mas muitas das vezes, ou na maioria delas, nós negligenciamos. Nós optamos para fazer a nossa vontade. Daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu vou me retirar para orar um pouquinho ao Senhor. Não irei no culto hoje, porque tenho uma coisa para fazer mais importante. Às vezes nós tratamos assim o Senhor e esquecemos que é Ele quem tem operado em nossas vidas, o querer, ou seja, o desejo e o realizar os frutos. Essa é a grande verdade. Como então poderemos desenvolver a salvação, se nós muitas das vezes negligenciamos esses alertas da parte do Senhor para a nossa vida? Temos que colocar em prática, meus irmãos e minhas irmãs, cada atitude dessa. A salvação desenvolvida com temor e tremor. E por quê? Porque é o próprio Deus quem está por detrás dela, dia após dia, nos chamando a desenvolvê-la na nossa caminhada cristã. Amém? Em segundo lugar, a salvação é desenvolvida na prática. Versículo de número 14 e 15, agora da palavra de Deus. Diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Agora o apóstolo Paulo ele retorna para os versículos de número 1 até o 4, para tratar dos problemas que estavam acontecendo naquela comunidade, pois os crentes daquela igreja estavam com a motivação errada, havia partidarismo dentro da igreja
discordância entre eles e a igreja estava totalmente dividida. Então, Paulo, com a sua sabedoria, ele exorta os irmãos, dando aqui duas ordens para que eles pudessem desenvolver essa salvação de forma prática. Ele dá duas ordens. A primeira ordem é: fazei tudo sem murmuração. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações. A palavra murmuração aqui nos lembra do murmúrio do povo após sair ali do Egito, na caminhada no deserto, que murmuravam constantemente contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus. Quando eles estavam ali no Egito, debaixo do domínio de Faraó, eles murmuravam, queriam ser libertos. Quando o Senhor liberta eles, eles continuam murmurando contra o Senhor. Qualquer tipo de probleminha, eles murmuravam. Queriam comida, Deus manda o maná. Enjoaram do maná, Deus mandou carne. Murmuraram também. Está entendendo? Murmuração. E quando entraram na terra prometida, aqueles que nasceram no deserto continuaram murmurando. Esse murmúrio aponta para alguém que é incrédulo, que não confia na providência do Senhor na sua vida, mas tem essa vida constante de murmuração, e não de dependência, e não de regozijo na presença do Senhor. É interessante observar que no meio da igreja local, há pessoas assim, que têm um espírito de murmuração constante. Nada está bom, nenhum trabalho vai para frente, tudo vai dar errado. Se alguém aponta um projeto, se alguém coloca alguma coisa em evidência, sempre vão levantar pessoas para murmurar. O espírito do povo israelita no deserto, que murmurava contra a liderança de Moisés, de Arão e contra o próprio Deus, constantemente. A ordem para cada um de nós aqui é fazermos tudo sem murmuração. Tem um puritano chamado John Owen, diz o seguinte em seu livro, que a murmuração, ela é louvor para o diabo. Ele termina bem assim: quem você tem louvado no decorrer do seu dia? A Deus ou ao diabo? Porque se você murmura constantemente, reclama de tudo, nada presta, nada está bom, certamente você tem adorado a Satanás. Mas se você é alguém que exulta o Senhor, que se alegra no Senhor, que faz tudo com amor para o Senhor, você está cumprindo aquilo que Paulo está falando aqui, fazendo as coisas com alegria para o reino de Deus. Amém? A segunda ordem que ele nos dá, ainda no versículo 14, é: fazei tudo sem murmuração e contendas. Contendas. E essa palavra aqui, contenda, descreve as disputas inúteis que aconteciam naquela época ali na igreja de Filipe. Agora é interessante isso aqui. Dentro ali da igreja de Filipenses, dos Filipenses, haviam duas irmãs, Evódia e Síntique, que, servindo ao mesmo Deus, estando na mesma igreja local, estavam contendendo, estavam discutindo, estavam fazendo partidarismo dentro da igreja, ao ponto do apóstolo Paulo falar: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 2: completai a minha alegria, de modo que pensais as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, deixe de contenda, vocês servem o mesmo Deus. Paulo está rogando, essa palavra rogo do grego é interessante, porque é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, pelo amor de Deus, parem de contender. Essa é a ideia do original grego aqui. Paulo está pedindo a essas irmãs para que elas colocassem evidência que eram salvas, porque essa prática de contenda e de murmuração não são evidências de alguém que teve encontro com Cristo. Por que essas atitudes são tão reprováveis no reino de Deus e também na igreja local?
Primeiro, porque não é uma atitude de Cristo. Você não consegue encontrar em nenhuma parte das Escrituras o Cristo ressurreto, o Filho de Deus, contendendo com pessoas. Você encontra ele exortando os hipócritas da época, os fariseus, com virilidade, mas não contendendo. Não é uma atitude cristã. Segundo, essas atitudes não cabem para o cristão porque elas atrofiam o crescimento do evangelho. Se o descrente que entra aqui na igreja local, que olha para a igreja de Cristo, tudo o que ele vê é murmuração e contenda, o que ele vai pensar da igreja do Senhor? Ele vai olhar para a igreja e vai falar, essa igreja que vive em contenda, que vive em escândalos, murmuração, porfias, partidarismo. Quero distância disso. Então, práticas como essas impedem o crescimento de uma igreja local. Nós possamos correr de todo tipo de murmuração e também de contendas dentro da igreja. E por que Paulo nos pede para não sermos murmuradores e contendeiros? Porque, em vez de sermos isso, nós temos que ser irrepreensíveis nesse mundo. O versículo 15 ainda diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A palavra irrepreensível aqui não é perfeição, mas é a conduta de pureza dos cristãos nesse mundo. O cristão não pode ser conhecido pelos escândalos, mas pela diferença do mundo em qualquer área de sua vida. Qualquer área. Mas olha como está hoje em dia. Tem um profeta que fala bem assim, profeta Abacuque, ele diz, e outra vez olharei do céu e farei a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas a pergunta é, será que se o Senhor olhar hoje, ele consegue fazer diferença? Porque o que nós olhamos e percebemos é que muitos cristãos têm buscado se parecer com esse mundo, tomar a prática desse mundo constantemente em suas vidas e não buscar ser diferente. Quando eu me refiro aqui a mundo, eu estou falando do sistema, não do cosmos, da criação de Deus, mas do sistema do mundo, da corrupção, da imoralidade, da perversidade, da mentira. É esse tipo de coisa que os cristãos têm tomado em suas vidas constantemente. É só você observar. O apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira carta, rogo, pois irmãos, como peregrinos que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, para que os gentios, vendo a prática das suas vidas, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, se abstenham do mal. Para quê? Para que quando as pessoas possam ver a vida de vocês, elas encontrem algo diferente do que o mundo já oferece para cada uma delas. O cristão deve refletir o caráter de seu pai, a ponto de viver de tal maneira que as pessoas possam enxergar essas virtudes em nossas vidas. Ou seja, elas devem enxergar mais acertos do que erros na nossa vida cristã. A outra ordem aqui é para que nós sejamos irrepreensíveis e também sinceros nesse mundo. E essa palavra sincero aqui, ela é muito interessante, porque ela é da onde vem a palavra sincera. No contexto antigo ali, dos tempos antigos, quando uma pessoa ia comprar um vaso de barro ali no artesão, nas confecções da época, eles pediam um vaso sem cera. Por quê? Porque os vasos eles eram confeccionados e tinham algumas imperfeições, umas brechinhas que ficavam ali. Só que o artesão, para cobrir a imperfeição, ele passava cera no vaso. E quando alguém ia comprar, levava o vaso e não percebia a imperfeição. Quando chegava na casa, passado o tempo, a cera começava a secar ou derreter e começava a aparecer as imperfeições ali daquele vaso. Então, daí se tirou a palavra sincero ou sem cera. A ideia que Paulo traz aqui é que o cristão deve ser alguém sem máscara, deve ser alguém verdadeiro, não deve ser hipócrita, não deve ser como os fariseus do tempo de Jesus, que eram atores, que vestiam uma máscara da fé judaica.
Tem tantos cristãos hoje em dia que apenas vestiram uma roupa cristã, apenas mudaram o palavreado, apenas passaram a falar um evangelicalismo moderno na igreja, mas não são sinceros, não têm uma vida correta, são uma coisa na igreja, mas são totalmente outra no trabalho, ou na escola, ou dentro de casa. E o cristão não pode ser assim, meus irmãos. Por que há tantos escândalos hoje? É por causa exatamente disso. Por falta de sinceridade. E sinceridade, o apóstolo Paulo diz que devemos viver de forma sincera no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha como é interessante isso aqui. Não é viver de forma sincera dentro do lar somente, mas é lá no mundo, diante da corrupção, o cristão tem que agir com sinceridade. É lá no mundo, no meio da perversidade, é que o cristão é diferente. Como Daniel, na Babilônia, que não se corrompeu com as iguarias do rei. Como José no Egito, que não se corrompeu com a cultura da época. Assim é o cristão. Ele é sincero na sua procedência diariamente. Mas me preocupa quando eu olho hoje em dia. As pessoas dizem que é impossível ser sincero nesse mundo diante da corrupção. Mas a palavra de Deus diz que é possível você ser sincero. Se posicione. Não deixe que a aculturação desse mundo, os valores desse mundo moderno, adentrem o teu coração. Seja firme, irrepreensível e sincero na presença de Deus. Pois se você começar, como o vaso aqui, que eu citei na ilustração, a ter brechas, a dar espaço, certamente o mundo vai entrando, vai dominando o teu coração, e quando você menos espera ou percebe, você já está totalmente imerso na cultura e na perversidade desse mundo. E a ordem de Paulo é: sejam irrepreensíveis e sinceros diante de Deus. E os crentes são assim porque eles devem ser inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. Olha o que diz o pastor Charles Spurgeon com respeito à vida cristã nessa terra aqui. Ele fala o seguinte, abre aspas: enquanto crentes, somos desarraigados deste mundo perverso, porque, na verdade, nós não somos do mundo. Ao mesmo tempo, nós não somos removidos do mundo fisicamente. Estamos no mundo com a missão de, no mundo, anunciar as boas novas do Evangelho. Ou seja, você não é desse mundo, mas você está inserido nele. Ou seja, faça a diferença. Viva de maneira digna do Evangelho. A sua vida é um ato pelo qual as pessoas vão olhar para você e vão contemplar o Cristo ressurreto. Na sua vida, na sua fala, nas suas vestimentas, muitas das vezes. Amém? Em terceiro lugar, a salvação é desenvolvida por meio da fidelidade com a palavra de Deus. Verso 16, diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Os crentes devem preservar a palavra da vida. E preservar a palavra aqui que Paulo nos traz, não é que nós devamos guardar a palavra de Deus em nossos corações e não transmiti-la. A ideia aqui é que você deve preservá-la para transmitir com fidelidade. Diferente de muitos que deturpam a palavra e pregam a palavra de uma maneira incorreta, enganando as pessoas, levando as pessoas para o caminho da perdição, com palavras de carícia, com palavras mentirosas, e vão engendrando esses pensamentos no coração dos cristãos e levando eles a desanimarem da fé. Mas Paulo nos manda que preservem a palavra para transmiti-la com fidelidade na sua vida. Se você é mãe, pregue na sua casa com fidelidade. Se você é pai, chefe de família, reúna a sua família e pregue dentro do seu lar a palavra com fidelidade. Se você é algum líder na sua empresa local,
reúna o seu departamento e pregue a palavra com fidelidade. Não tenha medo, exorta com toda a longanimidade e doutrina, como disse o apóstolo Paulo. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de proclamar as boas novas da salvação. E por que os crentes devem preservar a palavra da vida? O apóstolo Paulo responde: por quê? Porque um dia todos nós iremos prestar contas ao Senhor. O verso 16, na parte B, ainda diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo, no dia em que cada um de nós iremos comparecer perante o tribunal do Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo aqui diz que ele vai se gloriar, ele vai olhar para o fruto do seu trabalho, de tudo o que ele fez aqui nesse mundo para o Senhor, e vai se gloriar diante disso. E a pergunta é: e nós? Quando nos encontrarmos com o Senhor, o que apresentaremos diante dele? Nossas obras de justiça, conquistadas por ele, feitas aqui nesse mundo para o progresso do Evangelho? Ou nós nos apresentaremos ao Cristo com as mãos vazias, sem nada? Sem nada. Essa é a grande pergunta. Há um dia, meus irmãos, embora a fé contemporânea esconda isso das pessoas, há um dia em que nós iremos prestar contas com o Senhor. A nossa vida, disse o salmista no Salmo 90, ela vai de 60 a 70 anos. E o que passar disso é canseiro e enfado. Nós crescemos, desenvolvemos, trabalhamos, criamos filhos, mas temos que ter a nossa consciência sempre ativa, que aqui é uma preparação para a verdadeira vida com o Senhor na eternidade. E tudo o que nós fizermos aqui vai reverberar para a eternidade. Amém? Eu quero concluir com 4 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas: precisamos ter compromisso com a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez, tenha compromisso com a sua salvação. Entenda que o que o Cristo te deu não foi apenas posses materiais, não foi um balde de ouro, não foi uma Mercedes, uma BMW. Ele te deu a salvação em Cristo. Essa salvação custou a morte do seu filho na cruz romana. E muitas das vezes nós estamos negligenciando, esquecendo, perdendo de vista a essência da salvação e buscando andar com uma fé relaxada. E não desenvolvemos essa salvação no decorrer de nossas vidas. Desenvolvam, tenham compromisso com a salvação de vocês. Segundo, precisamos demonstrar temor e tremor em nossas vidas. Cuidado com a prática de vocês, com o nome de Deus que vocês falam, com aquilo que vocês veem no Instagram, no Facebook, com aquilo que vocês compartilham. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ninguém vos engane com palavras de bajulação. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tenha temor e tremor diante do Cristo ressurreto. Não brinque com as coisas de Deus, meus irmãos. Não brinquem. Eu não estou dizendo que vocês não devem se alegrar no Senhor. É um fruto do Espírito. Eu estou tratando aqui de zombaria, de blasfêmia contra o Senhor. Terceiro lugar, precisamos ser diferentes desse mundo. Diferentes. O apóstolo João vai dizer em sua primeira carta: amados, não ameis o mundo. O mundo ali, sistema, nem o que no mundo há, pois tudo o que há no mundo, ele faz uma lista ali, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua própria cobiça, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. O mundo passa. A cobiça, aquilo que você olha e almeja, deseja,
que é ilícito, isso passa. O desejo da carne, que procede do mundo, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo ainda vai dizer: e não vos conformeis com esse século. Mundo, não tomem a forma, o padrão, os valores da cultura moderna, mas sejam diferentes. Revistam-se das vestimentas de Cristo, como está lá em Colossenses capítulo 3. Sejam diferentes desse mundo no palavreado, na vestimenta e também nos pensamentos. E, em último lugar, precisamos ter como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. As pessoas querem imitar tantas pessoas hoje em dia. Elas imitam jogador de futebol, elas imitam atores de novela, elas imitam influenciadores digitais, elas imitam os pastores. A ideia aqui, meu irmão e minha irmã, é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos imitar Cristo na nossa vida, palavras e ações. Ele é o nosso maior exemplo de vida cristã nessa terra. E eu quero concluir com essa frase do Dr. Russell Shedd, que nos fala com respeito ao desenvolvimento da nossa fé. Ele diz: não há lugar nesta vida cristã para a apatia do sacramentalista, que acha que, uma vez batizado, nada mais precisa fazer, senão aguardar o céu enquanto faz o que bem entende. Não é assim. Você foi salvo para ser santo, e você é santificado para ser glorificado. Que nós possamos, meus irmãos, desenvolver a nossa salvação a cada dia. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Senhor. No próximo domingo nós iremos dar continuidade com outro sermão ainda nessa série.